Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez na Estação Sabiá, na TV 247, aqui no Rio. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com o jornalista Cid Benjamin, que é nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, é jornalista que trabalhou muitos anos no Globo, em outros lugares também, formado em engenharia, né? Não me formei. Até Mas trabalhei como estudou engenheiro. Ou não estudei tanto, eu tive matriculado, mas foi em 68. Isso, um engenheiro estudantil, interrompido ali no meio do caminho. Mas cheguei a trabalhar como engenheiro em Cuba, um período. O Cid foi militante de esquerda durante a ditadura, foi banido, ficou 10 anos fora do Brasil, né? Isso. E agora está aqui com a gente e vamos conversar muito sobre a imprensa no Brasil, como está a ABI também, e vamos falar sobre a situação do país hoje, começando, eu acho, agora por esse fato, né? Todo dia tem uma coisa, né? Agora a última coisa, essa história do Cid Gomes lá no Ceará, essa rebelião da polícia, o que significa isso, como é que isso está sendo coberto. Aí a gente pode enganchar aí naquela história da morte do Adriano, dos jornalistas da Veja que foram para lá e foram detidos, e a falta de informação sobre essas coisas. E claro... Uma greve que dura quase 20 dias, do petroleiros, que não sai na imprensa. Que não sai na imprensa, quando sai são coisinhas minimizando, enfim, não contando direito o que está acontecendo. E o outro fato que afetou muito os jornalistas, né, já que a gente vai falar de jornalistas também, que foi a história da Patrícia, jornalista da Folha de São Paulo, que foi insultada pelo presidente, enfim, uma falta total de decoro da parte dele, e isso aí está levando a muita polêmica, muita falação e nos meios jornalísticos e fora também. Vamos começar por onde? Você escolhe. Vamos falar dela então primeiro, já que está diretamente ligado? Você quer falar primeiro da polícia? Não, você escolhe, podemos falar da Patrícia. Porque a ABI reagiu, fez uma nota, né, sobre essa questão. Sabe que nós estamos na ABI desde julho, mais ou menos. Bom explicar que teve essa nova diretoria. Teve uma E a gente tem se eleição. visto diante de uma situação... Primeiro, havia uma demanda reprimida muito grande, porque a ABI existia, mas estava sem fazer nada há alguns anos. E foi isso que motivou um conjunto de jornalistas progressistas a fazer uma chapa, disputar e ganhar a eleição. A partir daí, a quantidade de demanda que a gente tem recebido é uma coisa brutal, e, às vezes com temas que não tem nada a ver com a imprensa, nada a ver com o jornalismo. Para você ter uma ideia, eu sou Flamengo, gosto muito de futebol, tenho uma confraria de flamenguistas que vai ver os jogos importantes da minha casa, ele fica tomando cerveja, comentando, falando bobagem e tal. Pois no ano passado, no dia de um jogo fundamental para o Flamengo na Libertadores, recebi um telefonema de alguém que se dizia jornalista, eu não conhecia, mas queria que a ABI fizesse alguma coisa a respeito do suicídio de um professor numa escola pública. Eu disse, mas por que foi? Depois eu fui ver que a pessoa era uma pessoa com problemas de depressão, já estava internada e tal, e se matou. Era um professor que se matou em escola pública. Certamente as condições de trabalho, as condições salariais influíram. Mas a pessoa que me ligou queria que a EBI fizesse alguma coisa a respeito disso. Eu dizia, mas cavaleiro... mas eu acho que as pessoas estão carentes de representatividade. Ele não era sequer jornalista, isso me move. Mas o que a EBI pode fazer? O que você sugere? E ele dizia, não sei, mas a EBI tem que fazer alguma coisa. E eu estava agoniado, estava chegando a hora do jogo do Flamengo, esse interlocutor estava meio chorando, também tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, isso é uma coisa extrema, mas
mostra um pouco o tipo de demanda que existe, demanda reprimida e de expectativa, que é uma coisa boa, por um lado. Claro. As pessoas esperam alguma reação da ABI, mas muito acima do que a gente pode fazer. Nós resolvemos na ABI não ficar fazendo nota a todo momento, porque acaba vulgarizando a nota. Claro. O Bolsonaro diz uma boçalidade. E todo dia tem uma. Né? Todo dia tem uma. E muitas delas envolvendo imprensa, envolvendo jornalistas. Então, as pessoas, a ABI não vai fazer nada. Pô, já fizemos uma nota ontem, vamos ver. Aí começamos agora a mandar aspas só, para não dar nota todo dia. Uhum. Agora estamos gravando também com o Paulo Jerônimo, o Pajé, uma coisa curta que demanda, então, porque senão a gente faz nota todo dia. E não só não adianta nada, as notas vão acabar sendo desprezadas, como a gente corre até cai no ridículo. Mas essa história, isso que você está me contando, dessa pessoa que ligou, eu acho que as pessoas estão tão carentes de representatividade, né, que aí elas começam, aí surge uma nova ABI, a esperança de que essa ABI seja mais atuante. Então, aí o essa carência nos levou. Eu sou sócio da ABI desde que voltei do exílio. E ganhei o registro e tal, no início dos anos 80. Eu voltei com a anistia em 79. Mas o que me fez também participar desse trabalho na campanha e aceitar entrar na chapa foi essa carência mesmo. Precisamos de uma ABI, ainda mais com o Bolsonaro. Claro. Entende? Quer dizer, é preciso reforçar os instrumentos democráticos que se tem, e a ABI reorganizada, reestruturada, ela é um instrumento importante, junto com o CNBB, com a OAB, com, enfim, a sociedade civil organizada. E uma instituição progressista. Que tem uma história. Nós temos 112 anos. Tem uma memória. Eu nem sabia antes de ser diretora. Temos 112 anos, é muita coisa. E a ABI esteve presente nas principais lutas do povo brasileiro. Não só pela democracia, mas pela Petrobras, por exemplo, a ABI esteve presente. Entende? Então tem uma história muito importante. Então, e as pessoas sentiram isso, e hoje em dia o grau de demanda em relação à ABI é muito acima do que a gente pode fazer, inclusive. O que, por um lado, é positivo, mostra que uma expectativa, um reconhecimento pela história da ABI, por outro lado, bota nas nossas costas uma carga que a gente não tem como responder realmente. Está fazendo o máximo. Eu não tinha ideia. Mas eu acho que só o fato de ouvir a demanda já é alguma coisa. Mesmo que não possa fazer nada, nesse caso da pessoa que se suicidou, não havia o que fazer realmente. Mas uma pessoa ouve, não sei nem se tem tempo suficiente, gente suficiente para ouvir essas demandas, mas é pelo menos um lugar que as pessoas acreditam que está se reerguendo, né? Não, e começa a haver reunião para isso, reunião para aquilo, demanda para isso. Ninguém na ABI é profissionalizado, muitos são aposentados, outros estão trabalhando ainda. O próprio estatuto da ABI não permite que algum diretor receba dinheiro. Então, mas o dia não chega. É uma coisa, a gente está trabalhando muito e sempre há coisa que fazer. Agora, por exemplo, você fez referência esse atentado que a Patrícia sofreu, endossado pelo presidente da República. A partir daí nós estamos pensando, ainda não está decidido, mas é uma ideia que eu já comecei com o presidente, em passado o carnaval, a gente fazer um grande ato na ABI, grande, esperamos que seja grande, pela democracia, em defesa da liberdade de imprensa, etc. e tal, inclusive chamar a Patrícia para que elas recebam... E para ouvi-la, né? Esse tipo de coisa. Nós fizemos isso numa coisa absolutamente ousada e que deu certo quando o Bolsonaro acenou com aquele decreto para expulsar estrangeiros, que era um decreto contra o Glenn. Contra o jornalista Glenn Greenwald, que foi um sucesso imenso, absurdo, foi muito acima do que a gente esperava. E importantíssimo. Nós resolvemos fazer aquilo no domingo. Eu e o presidente nós conversamos e havia um aceno do Glenn, do pessoal próximo, que ele talvez pudesse terça-feira, marcamos para terça-feira, morrendo de medo de que não tivesse pouca gente. Porque um ato como esse, se dá certo é uma maravilha, mas se dá errado é complicado. Mas eu acho que todo mundo estava esperando que a ABI desse esse apoio. Mas ali foi também um momento no que a gente começou a convocar em 2 dias, redes sociais, não sei o quê, telefonar, etc. Na terça-feira de manhã, o ato foi terça de tarde, a gente viu que ia bombar. E aí, talvez eles tenham que colocar
telões lá embaixo e tal, mas não tinha muita certeza. Não tínhamos dinheiro para pagar telão também. Então, os petroleiros pagaram um telão lá embaixo, pagaram um telão no saguão, e fala-se 4, 5 mil pessoas ali. Tinha fila que rodava o quarteirão, eu vi. Rodava o quarteirão, entende? Porque, na verdade, a decisão de fazer o ato casou na questão do Glenn e a identificação das pessoas, né? Na defesa do Glenn, porque aquele decreto era um decreto, devia ter o nome dele, Decreto Greenwald. E realmente eu acho que foi uma força enorme para ele, foi importante para ele, foi importante para os jornalistas, foi importante para a liberdade de imprensa e foi importante para a BI. A BI mostrou, quer dizer, agora, eu pessoalmente acho que o Bolsonaro está fazendo uma série de coisas de caso pensado. Ele é boçal. Essas agressões, essas coisas cafajestes, grosseiras, etc. Isso não é só porque ele é um cafajeste. Ele é um cafajeste. Mas eu acho que ele está fazendo isso tudo de caso pensado para esticar a corda. Eu acho que ele quer realmente atritar as instituições, levar a uma situação de, talvez, de ruptura. De ruptura e de um tipo diferente de golpe. Quer dizer, não tão diferente assim, que houve muitos golpes, para fechar, houve muitos golpes em momentos que foram instituídas ditaduras a partir de pessoas eleitas democraticamente. Mussolini e Hitler são dois exemplos. Eles não estavam fora do poder quando deram golpe e instituíram ditaduras. Entende? Me parece que o Bolsonaro tem uma pesquisa um pouco assim. E eu sempre achei, não é de agora, mas eu sou filho de militar, conheço bastante a psicologia dos militares. Meu pai é um militar até nacionalista e progressista, mas eu conheço bem como eles pensam. Eu nunca achei o Bolsonaro com cabeça de militar. Eu não sabia o que era. Mais recentemente eu descobri, é miliciano. Cabeça dele é de miliciano, não é de militar. Ele, inclusive, tem uma carreira pífia nas Forças Armadas. Saiu pela porta dos fundos. É um sujeito que não tem... ele tratou de fazer depois um trabalho quase sindical, defendendo interesses corporativos das Forças Armadas, polícia, etc. e tal, mas ele não era uma figura respeitada na caserna. Nunca foi. A cabeça dele é de miliciano. Entende? Pelo visto, mais do que a cabeça. As relações políticas, enfim, o entorno dele com a milícia, que é a pior forma de banditismo que a gente tem no Brasil. É um troço que equivale à máfia, mas não aquela máfia miúda. É pior do que a máfia, eu acho. Não sei porquê. É pior do que a máfia porque é tudo força policial, né? E uma força policial viciada e muito, muito brutal, né? Muito violenta. Eu, pessoalmente, acho que um grave problema para a democracia e para a construção de um país civilizado está nas PMs no Brasil hoje. Nós temos 500 mil policiais militares distribuídos pelo país, cada vez mais brutalizados, imbecilizados e se especializando em humilhar, espancar e matar a população pobre. Eles são uma base e uma tropa de choque para um fascismo que é uma coisa impressionante. E só aumenta. E vem das camadas pobres. E são das camadas pobres. Sim, mesmo as SA do Hitler também eram classe média pobre, eram alguns segmentos da classe operária, inclusive. Quer dizer, são os caras que, porque tem uma farda e tem uma arma legalizada, tem outras que não são legalizadas, que tem a arma legalizada, os caras se consideram superiores ao seu vizinho, o seu colega de infância, e espanca, e humilha, enfim. É um negócio impressionante. É um ressentimento todo vindo à tona. A gente está vendo no Brasil hoje essa vingança dos ressentidos, né? Muito isso. Agora, você falou no seu pai sendo um militar nacionalista e progressista. Aonde que estão esses militares? Os outros, nacionalistas e progressistas? Olha, é uma pergunta que eu me faço. Bom, os currículos das Forças Armadas nunca foram mexidos, mesmo depois que acabou a ditadura, num grave erro. O fim da ditadura já foi uma coisa negociada com os militares. Eles impuseram limites, não só para a anistia, como para o regime depois, como é que ia ser, como é que não ia ser. Você vê que, por exemplo, alguém com esse discurso do Bolsonaro, defendendo a tortura, defendendo extermínio,
grupo de extermínio, dizendo que no Brasil se torturou muito, mas se matou pouco, tinha que se matar mais gente, etc. Esse discurso jamais elegeria um presidente na Argentina, no Uruguai ou no Chile, porque lá essa história foi mais passada limpo. Entende? E nesse sentido, eu às vezes choco algumas pessoas quando digo, bom, eu fui preso político, participava da luta armada, fui preso, fui torturado, etc. E às vezes algumas pessoas ficam chocadas quando eu digo eu não tenho ódio dos meus torturadores. Eu acho que eles tinham que ser julgados, menos para colocá-los na prisão. Acho que se podia julgar, condenar e depois dar uma anistia para eles. Mas o importante era que a sociedade soubesse o que aconteceu. E eu me espelho muito, quer dizer, ao pensar nisso, eu vejo muito a coisa do Nelson Mandela. Ele ficou 27 anos preso. Boa parte desse tempo, mais de 20 anos, quebrando pedra. Preso isoladamente, quebrando pedra. Foi barbaramente torturado. Ele era o chefe do setor armado do partido lá dos negros que lutavam contra o apartheid. Pois bem, já depois de uns 25 ou 26 anos de prisão, a situação começa a mudar na África do Sul. Se dá cidadania aos negros, eles passam a ter direito de voto. E era preciso algum tipo de negociação por parte eu não posso nem falar dos brancos, dos racistas, porque havia muitos brancos que estavam contra o apartheid, inclusive. Claro. Mas os racistas, bom, tinham que negociar de alguma forma. Agora, eles controlavam o exército, as forças armadas e as polícias. Entende? E tinham um poder econômico. Na época, inclusive, a África do Sul tinha até bomba atômica. Entende? Mas tinham que ter um interlocutor para negociar com os negros. Então propuseram ao Mandela de que ele seria libertado desde que desse declarações contra a violência dos negros, contra a luta armada. E ele disse o seguinte, olha, eu já não defendo mais a luta armada e a violência aqui, mas eu me retratar de alguma coisa, você tem que se retratar, eu fico preso, ficou mais 2 anos preso, sempre isolado e tal. Tiveram que soltá-lo incondicionalmente. Pois bem, ele teria, eu não vou dizer razões, mas todos os pretextos para ser uma pessoa ressentida ao sair da prisão. Mas foi de uma grandeza, de uma humanidade, e formulou junto ao bispo Tutu, outra enorme figura humana, um projeto de anistia que anistiava torturadores e assassinos de presos, mas com uma condição. Os caras tinham que ir aos tribunais e reconhecer o que fizeram. O que eles omitissem, aí eles estariam sujeitos a serem julgados e processados, condenados e presos. Foi uma catástrofe na África do Sul. Porque essa coisa dos porões, sabe-se que existe e tal, mas é diferente quando se vê exatamente o que aconteceu lá. Entende? O que o Mandela queria aí? Ele entendeu que mais importante do que botar na cadeia esse pessoal era criar anticorpos na sociedade para que aquela barbaridade não se repetisse. Então eu digo, olha, eu por mim perdoo meus torturadores. Eu quero que eles sejam julgados, quero que os arquivos sejam abertos, quero que as coisas venham à tona e tal. Não me importa se eles forem depois anistiados. O meu objetivo não é puni-los exatamente, é impedir que essa coisa... Muita gente ligada a direitos humanos não torce o nariz quando eu digo isso. Pô, tá passando a mão na cabeça... Não quero passar a mão na cabeça de ninguém. O que você está falando, não passar a mão na cabeça de ninguém. Simplesmente, isso é mais importante do que botar alguns caras na cadeia. E a gente não fez nenhuma coisa nem outra. E aí, o que acontece? A sociedade não se chocou com o que aconteceu. E aí vem um sujeito, um boçal, como o Bolsonaro, faz uma campanha nesses termos. Claro, houve uma série de outros elementos, desde erros dos governos do PT, a questão da corrupção pegou muito, a violência urbana ajudou muito o discurso dele, tem uma série de coisas. Tem já uma diretização geral, não só no Brasil, mas pela reestruturação das forças do trabalho, você vê que essa diretização tem na Europa também, tem uma série de coisas. O metalúrgico, que era piqueteiro e grevista do ABC em 78 ou 79, ele não está vendendo laranja numa esquina lá porque está desempregado. E esse cara dificilmente vai lutar pela manutenção dos direitos trabalhistas, porque ele já não tem. Ele dificilmente ele vai achar fundamental, a não ser que seja uma pessoa muito consciente, manter uma previdência pública que atenda as pessoas, porque ele também já não tem. Ele está vendendo laranja. Exatamente, isso está fazendo só um parênteses. Outro dia eu estava conversando aqui
eu não me lembro direito com quem, mas alguém da comunidade da Mangueira, dizendo o seguinte: não adianta o discurso da aposentadoria, da perda da aposentadoria na comunidade, para quem não vai ter nunca. Agora, se você falar na perda do SUS, claro, aí é diferente. Claro. Aí isso atinge a todos, né? Isso atinge diretamente. Agora, a aposentadoria é para uma outra classe, que os pobres que moram ali, né, a comunidade mais carente, não vai se aposentar. E com essa reforma da Previdência, qual é hoje a maior parte da mão de obra no Brasil, mão de obra ocupada, está na informalidade. Quem está na informalidade está ganhando muito pouco. Está ganhando hoje o pãozinho de amanhã. Esse cara dificilmente vai separar um dinheiro para contribuir como autônomo para a Previdência. Isso não existe. Entende? Essa reforma da Previdência que fizeram é um troço assassino. Deixa de fora, quando diz que a pessoa vai ter que contar anos de contribuição, dezenas de anos de contribuição, não tendo vínculo empregatício, isso é para contar outra. É criminoso esse negócio. E se há uma coisa, a outra, claro, é algo tipo SUS, saúde pública, mas se há algo que você pode dizer, bom, tem uma linha divisória entre uma sociedade civilizada e outra que é selvagem, é a forma como você trata os velhos. Claro. É algo absolutamente selvagem você ter uma sociedade em que o cara perde a capacidade de trabalho porque está mais velho, entende? E vai ficar à míngua. Entende? O Chile, que nunca foi um país de grandes desigualdades sociais, eu morei no Chile, eu tive exilado no Chile. Entende? O Chile foi o lugar que mais tem velhinho aposentado se suicidando. Que o cara não tem como sustentar e não quer ser um encargo para a família que não tem. Não é à toa que foi o mesmo modelo que aplicaram lá, agora estão aplicando aqui. Mas que lá já tem uma revolta toda contra isso, já não deu certo. E que o Paulo Guedes apresentava o Chile como sendo o modelo, a Suíça da América Latina. A Suíça está pegando fogo. Agora, Cid, você trabalhou durante um tempo na imprensa tradicional, né? A grande imprensa, chamada grande imprensa, no Globo e outros, JB também. No JB também. E eu queria que você me dissesse você já como vice-presidente da BI, como é que você vê essa mudança ou não mudança, porque hoje as pessoas de um grupo são muito críticas à imprensa de hoje, a imprensa que apoiou o golpe, a imprensa que deu uma força para o surgimento de tudo isso que a gente está vendo agora. Como é que você, que trabalhou naquele momento e agora está dentro da BI, como é que você vê a evolução dessa imprensa, dessa grande imprensa? Olha, hoje em dia, e a situação atual? O Bolsonaro tem duas grandes vertentes no seu... Eu vou usar pensamento, mas não vou usar essa palavra associada a ele, não. No seu projeto político. De um lado, esse conjunto de reformas ultra-neoliberais. De outro lado, os ataques à democracia. A grande imprensa, e isso nós, como a BI, temos conversado com alguns dirigentes da grande imprensa, dizendo, olha, é o seguinte, nessa agenda do Paulo Guedes, de entrega do patrimônio nacional, destruição de direitos dos trabalhadores, nós não temos nada em comum com vocês. Aí não vai ter acordo. Destruição da Petrobras, venda das estatais a preço de banana, destruição dos serviços públicos. Porque quem precisa do SUS é o pobre, que não tem plano de saúde. Quem precisa da escola pública é o pobre, que não tem como botar o filho na escola particular. Enfim, nisso aí, embora a ABI não seja uma entidade de esquerda, e não tem que ser democrática, e ela é isso, não vai além disso, mas ser democrático significa entender que necessidades básicas da população têm que ser atendidas pelo poder público. Entende? Você não tem como pensar em democracia se você sai aqui na rua, mesmo dos bairros mais ricos, e está vendo dezenas de pessoas embaixo das marquises do cada vez mais. Cada vez mais. Tropeçando. Outro dia tinha uma frase, não sei de quem foi, que diz, cada vez que eu leio Paulo Guedes dizendo que a economia está crescendo, eu tropeço em alguém dormindo na rua. Entende? Então, nisso não tem acordo. Agora, do ponto de vista da defesa mínima de uma democracia, de liberdade de expressão, aí tem acordo com os segmentos da grande imprensa. E nós temos tratado de explorar isso. Olha, é o seguinte, aqui interessa a vocês também, porque a fascistização do regime
incomoda os liberais porque tira poder deles. Não é à toa que a grande imprensa está crítica a esses arroubos totalitários do Bolsonaro. Livra a cara do Paulo Guedes, livra a cara do projeto econômico, mas é muito crítica em relação no geral, né? Quer dizer, claro que em relação a esses assim, tipo ministro da educação, a outra ministra lá da cidadania, que são os mais... E o próprio Bolsonaro, essas idiotices que ele diz, Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, que conseguiram ser mais idiotas que o pai, se isso é possível. Mas, enfim, mas a imprensa nisso aí, ela é crítica. E aí, veja, Regina, acho que a gente tem que voltar a pensar na coisa da liberdade de imprensa. Num país capitalista, se alguém tiver dinheiro, tiver recursos, quiser montar um veículo impresso, jornal, revista, é do jogo. Ele vai, contrata pessoas, contrata lá, faz o jornal, vê a distribuição, paga todo mundo e pronto, tudo bem. Não é assim com os meios eletrônicos. Os meios eletrônicos têm uma limitação natural, física. Você não pode sair distribuindo concessão de rádio, de TV no mesmo espaço físico, porque uma vai em cima da outra, entende? Ninguém vai falar para ninguém mais. Então, em todo o mundo, o poder público intervém, dizendo como é que vão ser usadas as concessões e como é que vão ser distribuídas essas concessões. Quer dizer, quando se pensa em democratização dos meios de comunicação, diferentemente do que a direita diz, e os próprios grandes veículos dizem, acho que não está em jogo censura, coisa nenhuma. Não, nenhuma perda de liberdade. Nenhuma. Agora, tem que estar em jogo o seguinte, como é que nós vamos distribuir as concessões de rádio e TV? Como é que nós vamos controlar inclusive o uso? Para a diversidade de pensamento. Diversidade, claro, nesse sentido da diversidade. Para que a gente teve uma série de reformas, pegar a Previdência. Eu duvido que alguém me diga que viu na Globo News uma posição crítica em relação à reforma da Previdência. Não viu. Ou qualquer, nas outras, Record, Silvio Santos, a mesma opinião, mesma coisa, tudo a mesma opinião. Entende? Quer dizer, isso não é razoável. A gente sabe que como Sarney conquistou seu 5º ano de governo. Pela Constituição ele teria 4 anos, ele saiu distribuindo concessões de rádio e de repetidores de TV, Brasil afora, pelo Antônio Carlos Magalhães, que era o ministro das Comunicações, e com isso comprou a aprovação do seu 5º ano. Esta questão é fundamental. Eu sou um grande fã das redes sociais, gosto do 247, acho que melhorou muito desde que surgiu. No início eu torci um pouco o nariz, achava meio maniqueísta, eu acho que melhorou muito, tão excelente canal. Já falei, inclusive, com o Leonardo Atus, que como ABI eu queria que eles dedicassem uma tarde para conversar conosco, passar um pouco dessa experiência, que a gente quer entrar com entidade nessa coisa. Agora é o seguinte, quer dizer, redes sociais são bonitas, legais, etc., mas não podemos achar que isso vai substituir os veículos eletrônicos, entende? Nós estamos conversando aqui... Os veículos que você diz... televisão. Televisão e rádio. Nós estamos conversando aqui, eu não sei para quanta gente vai ver essa nossa conversa, mas eu sei que daqui a pouco o Jornal Nacional vai falar para 50 milhões de pessoas. Claro. Sabe? Nós temos, e já quer dizer, comparado com os jornais, então nós temos já um público de assinantes de 500 mil. Isso veio crescendo rapidamente. Veio crescendo, e é maior, talvez, né? Isso são os assinantes. Agora, os espectadores, aí vai para o mundo inteiro, né? E quem quiser lá em Berlim, assiste o que a gente está falando aqui agora, enfim... a diferença do meio eletrônico, por exemplo, uma conversa dessa como a nossa, ela vai para um arquivo. Então, as pessoas podem assistir, passar o mês inteiro, sei lá, o ano inteiro, voltando nessa entrevista. É verdade, mas tem uma outra coisa também, e joga contra nós. É que essas pessoas vão ter que procurar o programa e o 247. Já, acho que estão ligadas lá, vão ver a novela de adolescentes, depois vão ver o Jornal Nacional, a novela das 9, e depois ainda vem o jogo do Flamengo. Ainda vem o jogo do Flamengo. Se atinge um público muito mais diversificado, muito mais amplo, que não é aquele público que já está próximo a você.
Então, pensar em democratizar meio de comunicação é uma coisa absolutamente para a democracia. Porque no século XXI... Mas é uma reação tão forte. É claro, tão forte. No século XXI, liberdade de expressão, liberdade de democracia meio de comunicação, não é o sujeito poder subir no poste, fazer um discurso, ou rodar no mimeógrafo, um jornalzinho. É acesso aos meios eletrônicos. Isso é essencial. Não estamos no século XIX. E aí perdemos grandes chances. Eu acho que os governos progressistas que tivemos se acovardaram desse ponto de vista. Olha, a própria Telesur, Telesur, que estava pronta, era só deixar entrar para não melindrar as grandes emissoras comerciais, os governos... melindrar ou ter uma reação violenta, porque eu me lembro quando a SECOM tentou fazer isso, o Gusquem, foi uma reação tão forte. E eu vi de dentro, nessa época eu trabalhei um tempinho na Petrobras, que eles tiveram que recuar. Eu não sei o que teria acontecido se tivesse ido adiante. Talvez não tivesse durado tanto tempo. Não, mas olha, nós estamos numa disputa. Nós estamos numa disputa pela hegemonia da sociedade. Entende? A nossa munição é essa, essencialmente. Entende? Se você abre mão disso aí para não melindrar, não estou falando... acabou que esse pessoal puxou o tapete depois e deu um golpe. Mas e deu um golpe sem ninguém na rua, o que é mais drástico. O que eu acho que, no caso brasileiro, por exemplo, da Telesur, eu não conheço bem, mas aqui eu acho que não foi nem uma questão de melindrar, foi uma questão de poder se manter até no poder, porque eu acho que se tivesse acontecido isso naquele momento, não sei, mas se tivesse acontecido, talvez tivesse tido um golpe antes. Olha, talvez tivesse caído antes. Eu não concordo, não. Quando o Lula venceu, havia na sociedade uma expectativa de que era um governo de mudanças. Entende? Mudanças, não só criar programas sociais importantíssimos, etc., mas limitando. Quer dizer, mudanças estruturais e mudanças privadas. O governo é diferente, vai mudar. Etc. Naquele momento, eu não digo que a Dilma pudesse fazer isso na reta final. Não, mas eu estou falando isso no primeiro governo Lula. No primeiro governo Lula, a expectativa da sociedade era de mudanças. Entende? Tinha que fazer uma reforma política, tinha que fazer uma reforma tributária, tinha que fazer uma reforma na área de comunicação, entende? Inclusive para ter elementos de mobilização da população, entende? Na defesa do governo. Porque ao não se fazer... Essa questão da governabilidade, tem gente alguns críticos dos governos do PT, que isso é bobagem. Não é bobagem, a governabilidade é necessário. Você pensar. Alianças. Agora é o seguinte, quer dizer... como é que você busca a governabilidade? Você pode buscar de várias maneiras. Se você tivesse um programa de reformas que tocasse na vida das pessoas e que as mobilizasse e que ajudasse a crescer a consciência, etc., você está criando governabilidade também, que esse pessoal entrasse no jogo político. Entende? Se você, ao contrário, fica refém de uma governabilidade na mão de G10, Moreira Franco, Michel Temer, o que seja, entende? Esse pessoal... Quando vira o vento, ele te puxa o tapete e você não tem a governabilidade da rua. É verdade. Foi lamentável, o negócio da tristeza, quando deu o golpe contra a Dilma e as ruas estavam vazias. Você ia nas manifestações e conhecia todo mundo lá que estava. Eram os militantes, ativistas de esquerda e tal. Mas a gente está vendo também, Cid, hoje, pelo menos eu penso assim, que reforma estrutural no Brasil... que você vê, não se mexeu estruturalmente com muita coisa. Você conseguiu, né, os governos do PT conseguiram fazer muita coisa em relação à inclusão social, essas coisas. Agora, mínima... Não foram estruturais que estão acabando. Não, exatamente. Não, mas agora, não se mexeu com os bancos, nada disso. Imagina se tivesse mexido. Ou seja, aí você vem depois com uma reação a uma coisa ainda tão... pequena, né? Porque foi um começo de um caminho para uma coisa mais progressista, para um progresso, para um desenvolvimento e a coisa mas aí você não pode. Não pode o Brasil, mas se você não é para a classe média, diz assim, a boa parte da classe média paga 27% de imposto de renda. Sabe quanto pagam os executivos de grandes empresas? Zero. Eles não pagam imposto de renda. Eles seriam taxados sobre lucros e dividendos da empresa. Entende?
E não Claro, é zero. essa Só no é a Brasil. reforma. Isso é uma reforma Essa é a estrutural. reforma. Faz E uma aí? reforma tributária. Sim. Isso vai dizer para a população, olha, vai ser assim. Vamos diminuir o teu imposto de renda. Você que é professor, você que é médico, você que é operário. E vamos diminuir o teu imposto de renda e não vamos quebrar o Estado. Porque os bancos pagavam 15%. 15%. E eu pagava 27%. Porra. Não, Sabe? a necessidade, não tem a menor dúvida da necessidade das reformas, todos nós assim como a sabemos. coisa das comunicações, olha, se não se enfrentasse isso, como não se enfrentou, você não soma força, não acumula para enfrentar o... Tem toda a razão. Agora você já está vendo que as pessoas já estão criticando o governo Bolsonaro, dizendo que ele não diminuiu a taxa lá do imposto de renda, como tinha prometido. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai haver uma grande revolta da população? Não vai. É isso que eu estou achando, que o Brasil é tão complexo, tão complicado, e esse poder em cima do país é tão forte, né, do capital e tal. Qualquer pequena mudança, eu acho que vem uma reação muito forte. Não sei. Mas olha, então vamos abdicar de um projeto de mudanças, então. Não pode. Pois é, agora, também acho que não pode. Mas aí então, tem que ver como fazer. Então, eu falei que imposto. Sabe que tem uma sacanagem que fazem há muito tempo e que as bancadas do PT, inclusive eu fui fundador do PT, fui dirigente do PT, diziam, porra, tem que reajustar as tabelas do imposto de renda a cada ano, porque senão você está isento. Aí aumenta o teu salário, não em termos reais, mas em termos nominais, porque você teve um reajuste da inflação, você sai da faixa de isento e vai para outra faixa. E assim vai acontecendo em todas as faixas. Então, se não são reajustadas essas tabelas, gente que não pagava começa a pagar e gente que pagava menos paga mais. Então, um mínimo para se manter mesmo a arrecadação em termos reais e reajustar. Pô, o PT não fazia isso. Isso é uma coisa que a classe média ia adorar. E é razoável você explicar. Você sabe, por exemplo, tem os impostos sobre propriedade, são os mais justos. Eu pago IPTU e tá bom, mas tá bom, é um proprietário, eu tenho um apartamento, pago IPTU, tudo bem. O IPTU é a prefeitura, por critérios lá que ela estabelece, ela vê o valor do imóvel e fixa o valor do imposto. Tá legal. Eu não sei se tá certa ou errada a forma que a prefeitura faz o cálculo, mas é um troço objetivo. O equivalente ao IPTU no campo é o ITR, Imposto Territorial Rural. Como é que funciona o ITR? O dono da terra diz quanto ela vale. Com base nisso, é calculado o imposto territorial. Agora tem o seguinte, está lá na lei. Se a terra for desapropriada por interesse público, para reforma agrária, para qualquer coisa, não vale o valor declarado pelo proprietário, o valor pelo qual ele paga imposto. É feita uma avaliação independente do preço de mercado. Quer dizer, porra, isso parece aqueles tempos de antigamente, que tinha as quitandas com uma balança com dois pratos, e aí os desonestos, os comerciantes desonestos, tinham um prato para botar da venda tem um valor para pagar imposto, outro valor na hora da indenização. Não dá para enfrentar esse tipo de coisa. É muita coisa que tem que não mudar. dá para enfrentar isso aí. O presidente pode pedir rede nacional, fazer essas 5 mudanças. Pá. Vai ter atrito? Vai ter atrito. Mas se não quiser que haja atrito, vão abdicar, então, de fazer qualquer mudança maior. Agora, voltando à questão da imprensa e do pensamento único da grande imprensa, digamos assim, o que você vê hoje, assim, isso, por exemplo, que você está falando, dessas mudanças necessárias, isso sai publicado na grande imprensa? Sairia publicado? Eu digo assim, pode-se, em termos de... Não é liberdade de imprensa, que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas em termos do que se podia, do que o jornalista podia escrever, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e o que ele pode escrever hoje, com esse contexto, com essa situação de crise política. A gente está com uma crise política. Olha, em 1950, quando o Getúlio Vargas foi eleito, depois já de ter sido eleito em 30, depois, enfim, teve o Estado Novo, foi deposto, em 45, quando ele volta, toda a imprensa, e ali o grosso
da imprensa. Era imprensa escrita, eram jornais. O Rio de Janeiro tinha jornal aberto, muito mais do que hoje, inclusive. Tá? A primeira providência do Getúlio foi montar uma rede de jornais, Última Hora. Ele pegou algumas pessoas, né, e viabilizou empréstimo para a criação da Última Hora, que jogou um papel muito importante até o golpe. E de 50 até 64, a Última Hora, ela ajudou a moldar um pensamento, uma opinião progressista. Isso é importante. Entende? Quer dizer, isso foi uma falha. Isso foi uma falha. Uma falha enorme. Olha só, você tinha a TV Brasil, Hã? que não decolou, né? Quê? A TV Brasil, que foi, enfim, criou-se como se fosse uma BBC e tal, Sim. que era do Estado, não do governo, mas do Estado, Sim. que poderia ter avançado Não, muito não mais, quer né? dizer que todas as iniciativas. Eu não posso criticar o que foi feito na Brasil, eu não conheço a fundo, seria leviandade, entende? Mas iniciativa desse tipo, botando grana nisso. Você não pode. A TV Brasil, antigamente, TV educativa e tal, tinha um acervo, eu gosto muito de música, tinha um acervo de programas musicais maravilhoso, maravilhoso, entende? Agora, a imagem era pior. Tinha mais dificuldade, enfim, uma série de coisas. Tecnicamente mais fraco. Enfim, e dava um pouco a impressão de alguma coisa em que estava se mantendo, mas não se estava apostando para valer. Eu não estou nem fazendo crítica a quem trabalha, eu tenho amigos que dirigiram, trabalharam lá e tal, mas nunca se teve, eu nunca tive a impressão, bom, tem aqui um projeto para valer, de apostar numa comunicação de fato alternativa. Entende? E isso aí é a nossa munição para a batalha ideológica, política da sociedade, entende? Não dá para você ficar dependendo. O que as emissoras de TV fizeram na época do impeachment da Dilma foi um negócio escandaloso. Era um papel de partido político, convocando a população para as manifestações, cobriam manifestação a tarde inteira, eles cobriam como se fosse um evento, outro qualquer, entende? Era um evento para derrubar uma presidente, com base em pretextos absolutamente fajutos, risíveis. Sabe? Então, e o resultado disso é que não se obteve a governabilidade. Porque quem ganhou o cargo, o que adianta dar um ministério para o Crivella? Vai dar governabilidade? Porra, ele vai... O Rui Acorda não é do que interessar a ele. Gedel, Moreira Franco, Michel Temer. Isso é a pior coisa que tem na política brasileira. Entende? E todo esse pessoal foi ministro do governo do PT. Entende? E todo esse pessoal puxou o tapete na hora. Então, essa governabilidade não funcionou. E eu quero discutir governabilidade. Né? Eu acho que é um debate importante esse da governabilidade. Eu não sou daqui, na realidade isso é bobagem. Não. É importantíssimo. É importante. Claro. Ainda mais num país como o Brasil. Como é que a gente vai obter a governabilidade? Entende? A gente está numa situação, e isso tem que ser pensado também. Eu não quero que o PT faça expiação. Eu saí do PT logo começou o primeiro governo. Eu não quero que ele fique fazendo expiação pública. Não, isso é uma bobagem. Mas ele tem que refletir criticamente por que deu nisso. E montar. Por que deu nisso, na verdade? Entende? Um projeto aí. Né? Não é para botar na cadeia A, B ou C, não. É politicamente, como é que deu nisso? Nós não só tivemos Bolsonaro, estamos tendo Bolsonaro, como se bobear, se tiver eleição em 2022, ele se elege de novo, e se bobear, estamos numa situação que está se criando um movimento, uma fascistização do país. A gente, mesmo na ditadura militar... Da sociedade, né? O que não aconteceu na ditadura militar não tinha isso. A violência era do aparelho de Estado. Entende? A população, mesmo no tempo do Médici, do Brasil Grande e tal, ela não saía por aí querendo dar porrada em quem era de esquerda, não. A gente está tendo uma fascistização de uma parcela significativa da sociedade. Isso é muito grave. O fascismo não é só um regime de extrema-direita repressivo. Não, isso aí havia outros tipos. O fascismo é um negócio muito grave, porque envolve um movimento de massas. E uma truculência. Na sociedade, uma truculência, uma intolerância, quer dizer, de ver quem não pensa igual como tem que ser eliminado. Tem que ser eliminado. Você não tem que convencer, você tem que eliminar. Quando o Bolsonaro diz que ele tinha que matar 30 mil, entende? Está coerente com o pensamento fascista dele, entende? Na cabeça dele é isso mesmo, entende? E deu nisso, então, a experiência do PT. A culpa foi do PT, por isso não, mas vamos refletir. Por que acabou assim? Por que acabou assim? Essa coisa de dizer que... hoje eu não tenho relação com o Lula há muito tempo, eu já fui amigo pessoal dele.
de a gente conversar e beber junto. Mas quando ele diz, não, eles façam autocrítica. Quando o PSDB fizer autocrítica, eu faço. Isso é uma bobagem, não tem que depender do outro. O PT tem que refletir sobre isso. Eu acho que não é autocrítica, isso que você está falando, é uma reflexão que envolve muito debate. Não, é porque você tem um caminho, você não pode voltar e dizer, olha, não, eu devia ter feito assim. Não, o caminho foi aquele. Agora, o que se faz para não repetir aquilo? Como é que, igual você falou você tem que saber onde é que erramos. Onde é que erramos? Onde é que erramos? Isso é autocrítica. Mas isso é uma coisa interna. Autocrítica não é ajoelhar no milho, não. Isso é uma coisa interna, isso é discutido entre, politicamente, dentro. Eu acho que não é para ser uma coisa... Enfim, isso que você falou da expiação, eu concordo, não tem que ter expiação. Não quero isso, não. Mas agora eu queria te perguntar outra coisa. Agora, outra coisa. Então, só para fazer essa coisa, eu acho o PT, como partido, tem que pensar se é admissível que dirigentes, altos dirigentes partidários, eu não estou falando do Lula, não estou falando de outros, sejam altos dirigentes partidários e façam lobby para o grande capital, sejam consultores do grande capital. Isso é uma avacalhação completa. Você não pode admitir isso. O Mujica, que é outra figura muito interessante, muito boa, ele diz, olha, quem quiser enriquecer, pode enriquecer e tal, mas não enriqueça na política, porra. Claro. Isso não dá. Vai enriquecer longe da política, fora da política. Mas sim, te interrompi. Não, queria te perguntar assim, aonde você se informa hoje? Onde você busca informação? Eu mantenho a assinatura de jornal impresso. Porque eu sou dependente de jornal impresso da geração que eu tenho 71 anos já. Mas você não fica só com isso, né? Porque não fico só com isso, mas eu mantenho assinatura de jornal impresso. Eu dei aula há 20 anos em faculdade de comunicação e chamou a atenção que mesmo os alunos informados não se informavam principalmente pelos jornais impressos. Era uma coisa de mistura de redes sociais, uma série de coisas. Tá. Eu mantenho a assinatura de jornal impresso e acho que, para a minha geração, eles são uma coisa importante. Evidentemente, eu tenho uma visão, eu leio o jornal, eu assino o Globo, leio criticamente. Tá? Claro. Bom, eu tenho também, eu navego por na internet com outros jornais, basicamente o UOL e Folha. Tá? E me informo muito nas redes sociais. Dependendo dos teus amigos, eu tenho uma seleção de amigos que eu acho boa, eles postam muita coisa que eu não vejo diretamente, mas vejo ali. São artigos que chegam a você. Eu praticamente não vejo televisão, com exceção de futebol. O resto eu não vejo. A não ser uma coisa assim especial e tal, mas não vejo. E acabo me informando dessa maneira. Eu tenho um filho que é muito bem informado. Ele lê jornal. Seu filho é jornalista? É jornalista. E em certas coisas ele me dá um banho. Política internacional, ele sabe tudo. Mas ele lê jornal, mas lê muito menos do que eu. Ele se informa de outras formas, de outras maneiras. Eu tenho que aceitar isso, eu não vou, enfim. Não, eu acho que esse é o futuro, cada vez ainda mais que a gente sabe, né, que a gente faz as críticas a esses jornais da grande imprensa, mas tem tanta informação nas redes sociais, não só na internet como um todo, né? Como aqui o do TV 247. Agora, você tem que saber selecionar isso, né? Não, mas é isso, você sabe que eu dei aula em universidade de jornalismo e eu recebia os alunos assim completamente sem pensamento crítico. Então, tudo que eles liam, eles achavam, eles acreditavam. Né? E eu dizia para eles, olha, vocês, se não tiverem uma formação, um conhecimento, lerem muitos livros e procurar se informar direito, vocês vão acreditar em tudo. Vocês não vão ter discernimento para ler uma coisa na internet, porque todos ali... Ninguém lia, era uma turma de jornalismo, era uma faculdade que formava jornalismo, mas já naquele momento, que não faz muito tempo, ninguém lia jornal, eles se informavam pela internet. Mas sem isso, sem ter o conhecimento, não pode ter o discernimento para saber o que realmente... Sabe o que eu fiz ao longo dos 20 anos que eu dei aula? Eu dei aula de diferentes cadeiras, diferentes matérias. Eu pegava 1 ou 2 jornais do dia e usava metade da aula
para conversar. Não era politizar ninguém no sentido de fazer cabeça, direita, esquerda, não. Era, vamos destrinchar, essa notícia aqui, essa matéria é sobre tal assunto de política ou de economia. É que alguém que sabe como é que funciona o Congresso, o que é Senado, o que é a Câmara? Exatamente. Aí ia informando e dizendo para eles claramente, olha, eu estou tratando de política, não de política partidária e nem querendo direcionar a posição política de vocês. Vocês têm que se informar sobre política, vai mexer com a vida de vocês, cacete. Então, olha, vamos tratar de política nesse sentido, de informar. E é interessante que no início eu ficava meio em dúvida, que eu dizia, vocês têm que ler jornal, têm que se informar. Aí eu fiz uns questionários no final do semestre. Vem cá, está estimulando a leitura ou está substituindo a leitura? Isso que eu faço. Mas a maioria esmagadora, não, está ótimo, está bom. E, inclusive, eles disseram uma coisa assim, às vezes a gente não lê certas coisas porque não acha que não vai compreender. E não são coisas tão difíceis, tão complicadas. É preciso dizer o que é aquilo. Quando você diz, é assim, então tá bom, então agora já entendi. Isso com política e principalmente com economia era uma coisa muito forte, muito forte. Eles não liam porque, porra, eu não vou entender nada disso, é coisa para especialistas e tal. E não era coisa para especialistas, como os jornais não tem que ser para especialistas em geral. Claro. Mas é complicado mesmo, entendeu? E você deu aula recentemente ou já faz tempo? Não, eu dava aula na faculdade que mudou o controle dela e tal, e ela demitiu 17 professores, eu estava nessa leva. Mas, não, eu tenho dificuldade em dar aula porque eu não tenho mestrado nem doutorado também. Eu perguntei isso para entender um pouco a cabeça desses jovens que estão entrando. Eu saí, era governo do PT, era Lula para Dilma, por aí devia ser. Mas que o MEC está controlando muito essa coisa de doutorado, mestrado e tal. Eu não tenho. E como é que vai ser o futuro do pensamento desses jovens que entram para a universidade, ou mesmo no ensino médio, com esse controle, com esse MEC que está aí, com essa escola sem partido? Para onde que a gente vai? A gente vai formar uma legião de... Não, esse MEC que está aí, eu acho que isso aí é um ponto fora da curva. Tem que deixar. O cara não consegue escrever um parágrafo sem erro de português. Sim, no caso dele ele é ignorante, mas pode entrar um outro que seja... tão autoritário, pode ser até mais culto, mas ser tão autoritário. Olha, eu acho que cada vez isso, paciência, né? No tempo da ditadura, embora de forma menos intensa que agora, houve uma tentativa de imbecilizar estudantes também. Agora, tinha aquelas aulas de moral cívica, não sei o quê. Mas isso aí é parte da luta ideológica na sociedade. Parte da luta ideológica na sociedade. E eu inclusive, eu criticava alguns professores, amigos meus e tal, e queriam fazer cabeça de aluno. Acho que o papel do professor não é fazer cabeça de aluno. Abrir o leque. É abrir o leque. Claro. E, inclusive, quando tinha uma medida governamental qualquer, eu dizia assim, então vamos ver essa medida. E assim, tá. Agora vem, o que está argumentando quem defende essa medida? Que é isso. Quem é contra, por quê? Eu dizia por isso. Agora, aí abria a discussão entre eles lá e tal. Claro. Mas não era no sentido de iluminar. Você lia, claro. Era iluminar, não era fazer cabeça de ninguém. Aliás, nunca fui acusado, mesmo por alunos de direita e mais formados, nunca fui acusado de mas agora poderia ser, né? Porque agora estão gravando os professores. Então... vai ter um canal até para os alunos denunciarem. Uma coisa horrorosa. Mas a gente está quase chegando aqui ao final e queria uma última coisa, te perguntar para onde caminha a BI? Essa BI que agora vocês estão lá tentando reformular e tentando fazer com que participe das discussões e acolha as demandas dos jornalistas. Olha, a gente não está querendo reinventar a roda, não. A gente não está querendo uma nova, a gente está querendo a velha, a BI, que deixou de existir por uma entidade da sociedade civil. Nós estamos fazendo. Não, mas como assim? Como você recuperar a credibilidade, tudo, né? Ter presença no cenário nacional, discutir com a sociedade, estar presente, atrair para a ABI. Um desafio que nós temos é levar jovem para a ABI. Sem dúvida. O corpo social é muito velho. Então, fazer atividades fazer a ABI uma coisa viva, desse ponto de vista. Entende? Com atividades dos mais diferentes
tipos, inclusive de formação, curso disso, curso daquilo, debate disso, debate daquilo, palestras filme, palestra, etc. e tal. Né? E na intervenção junto à sociedade, está muito presente de uma forma radicalmente democrática, mas sem querer transformar a ABI em partido político. A ABI não tem que se posicionar. Às vezes, a ABI não vai se posicionar sobre tal assunto. Não. Isso é coisa mais para partido do que para a ABI. Eu posso ter minha posição. Aliás, o que eu disse aqui, é bom deixar claro, são coisas que eu acho, não são coisas que a ABI acha, salvo aquelas coisas mais gerais, de defesa da democracia e liberdade de imprensa e tal. Mas eu acho que a ABI, eu sou de esquerda, a ABI não ajudará mais ao país se for de esquerda, ao contrário, ajudará menos. Ela ajudará muito o país se for radicalmente democrática. Esse é a nossa bandeira e o nosso objetivo. Tá bom, tá ótimo. Então vamos torcer, eu acho que está caminhando para isso, né? Sim, eu quero te agradecer muito a tua participação, a tua presença aqui. E quando você tiver outras questões, quiser conversar, está aberto aqui o canal para você. E vamos em frente. Vamos em frente lá na BI e tudo isso. Olha, eu estou à disposição de vocês. Quando for convidado... Tá bom. E você também, quando quiser, tiver alguma coisa que você acha importante para dizer aqui para todo mundo. Tá, se a gente fizer mesmo esse ato em defesa da democracia e tal, queria que vocês anunciassem. Ou você volta aqui também para falar só sobre isso. Tudo bem. Né? Tomara que aconteça mesmo. Não, deve acontecer. Então, muito obrigada e obrigada a vocês que estão assistindo aqui a gente e até o próximo Estação Sabiá.